Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui do Eletricista Consciente. E hoje o assunto é bastante interessante, vocês vão gostar bastante. É um dos assuntos sobre projetos elétricos que eu mais gosto de falar, mais gosto de fazer. E eu tenho certeza que vocês vão adorar aí o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Mas antes de mais nada, primeiramente, boa noite de novo. Eu quero que vocês, inicialmente, me dêem um feedback se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão conseguindo entender aí o que eu estou falando. Então, tá vendo o campo aqui embaixo, o nome dos meus comentários? Coloca aí o nome de vocês e dá uma boa noite para mim, me fala se está ouvindo bem, se estão conseguindo me ouvir legal, tá? Bom, eu vou conferir aqui enquanto isso. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo me enxergar bem. Eu estou acompanhando aqui também para mim ver se de repente o nosso cenário aqui está bacana, se de repente vocês estão conseguindo me enxergar, tá? Então, eu vou ficar esperando aqui o feedback de vocês, tá certo? Eu estou vendo que algumas pessoas ainda estão chegando, tem bastante gente chegando aqui ainda, tá bom? E eu quero saber se vocês estão efetivamente conseguindo me ouvir, me entender bem. Então, eu vou ficar aguardando aqui o comentário de vocês, tá? Deixa eu só ver aqui como é que nós estamos. Se está tudo ok por enquanto, se a galera está chegando aqui. É que eu disparei um e-mail agora às 8 horas, né? Então, algumas pessoas ainda estão a caminho, né? Bom, nós estamos com um pessoal bacana aqui já, estamos chegando a 40 pessoas online. Bacana, isso aí, né? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou pegar aqui ó, o link do nosso evento. Vou pegar aqui o link do nosso evento e vou colocar ele, quer ver? E vou colocar ele, vou tentar fazer o seguinte. Porque tem muita gente que acaba acessando pelo YouTube. Eu não sei se você está no YouTube, pode ser que você esteja no YouTube agora, tá certo? Se você está no YouTube, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no YouTube, vou colocar uma descrição nesse nosso vídeo, tá certo? Deixa eu ver se consigo editar aqui o nosso vídeo. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Então, eu coloquei aqui, ó, né, no nosso link, aqui no nosso vídeo, acabei de colocar a descrição da página onde está acontecendo efetivamente o evento, tá? Então, olha só, vamos lá, de novo, né? Então, deixa eu só me posicionar aqui. Legal. Olha só, se você está no YouTube, vamos lá, se você está no YouTube, tá certo? Se você está no YouTube, eu vou pedir um favor a vocês, tá? Vou pedir um favor a vocês aí. Para quem está no YouTube, pessoal, eu acabei de colocar no link do vídeo do YouTube, na descrição do vídeo. Então tem assim, né? Tem o título, tem o vídeo. Se você está no YouTube, tá? Então, se você está no YouTube, tem o vídeo, a descrição do título do vídeo, e aí embaixo tem iniciado em 25 de novembro de 2014, né? Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte agora. Eu quero que vocês, se você está no YouTube aí, dá um F5, né, que vai aparecer um link aí da página onde está acontecendo o evento, da página do Eletricista Consciente. Se você já está no Eletricista Consciente, não precisa. Por que eu estou fazendo isso? Porque todos os comentários e as interações aqui, as perguntas e respostas, serão respondidas. Então, as perguntas serão respondidas e os comentários serão gerenciados onde? Serão gerenciados na página eletricistaconsciente.com.br, tá? E aí, é legal que vocês estejam assistindo. Onde? Na página do evento, porque aí você vai perguntar, vai tirar suas dúvidas aí do evento de hoje. Tudo bem? Legal. Nós estamos aí com mais ou menos 74 pessoas online, 78 pessoas online. E aí o número está crescendo, está subindo aqui, porque nós temos bastante gente que vai chegando, algumas pessoas estão, de repente, não viram o e-mail ou algo do gênero, tá? Legal. Então, deixa eu só me posicionar aqui, bacana. Deixa eu ver se a galera respondeu a minha pergunta, né? Vocês todos estão me vendo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Boa noite, ó. Então, eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas que estão aqui comigo. Ó, o Diego está aqui,
O Giolei tá aqui, o José também. Rudi Mata também tá aqui. Boa noite, Everton e colegas. Boa noite, Rudi Mata. O Júnior tá aqui, o Alexandre tá por aqui, o Alexandre Magno. Estou aguardando. O Miguel também está aqui, ó. Boa noite aqui no Rio Branco Parque, tudo ok. Então, legal. Caramba, que legal, tava no Acre, que bacana, hein, meu? Miguel, prazer imenso aí estar transmitindo para vocês aí. A diferença aí de fuso horário é bastante grande, né? Então, é bacana que você tenha conseguido vir até nós aqui, tá? O Márcio falou boa noite. O Alexandre Magno também está por aqui. O Sérgio, som e imagem perfeito, bacana, Sérgio, obrigado. O Mário falou boa noite, Mário. O Antônio aqui, ó, Belo Horizonte, que legal, hein, meu? Belo Horizonte aqui também com a gente hoje. Então, coloca aí também, pessoal, de onde vocês são, tá no comentário aqui, ó. Coloca de onde vocês são, onde vocês estão assistindo a nossa transmissão, tá? O Amarildo também está por aqui. O Renato Campos do Jordão, olha que bacana, hein, Campos do Jordão, aqui do lado. Boa noite a todos, mais uma oportunidade de reforçar meus conhecimentos. Com certeza, Renato, nós estamos aqui e você vai gostar com certeza do nosso evento de hoje, tá? Diego, está bom? Carlos, tá beleza? Everton, boa noite, Carlos. Jailton também, aqui está com eco. Tá com eco aí, pessoal? Me responde aí, hein, pra gente, qualquer coisa a gente vai melhorando, tá bom? O Sérgio Joinville também está aqui, o áudio está picotando. Ô, Sérgio, dá uma olhada de repente, pode ser que seja a conexão, que às vezes não tem como, né? Às vezes a conexão com a internet, sei lá, alguma coisa do gênero. Então, dá uma olhada no canto inferior do vídeo, assim, na direita, tem um link. É mais ou menos aqui assim, eu vou pôr a mão aqui mais ou menos onde ó. É mais ou menos aqui assim, tá? Eu acho que tá aqui assim, né? Tem um link lá que é para você, é uma engrenagemzinha. Você pode diminuir a qualidade do vídeo, que aí a transmissão fica um pouco melhor, tá bom? Bacana. Então, vamos ver aqui se tem mais pessoas aqui que comentaram. O Edmilson tá aqui, Rudimara tá aqui. Então, ó, muito obrigado aí pela presença de todos. O Márcio tá aqui, o Francis, Misamar, o Luiz também tá por aqui, o Sivaldo, Ricardo Leite. Ô, Ricardo Leite, Everton, a imagem do vídeo está um pouquinho turbo e o som está bom. Legal. Ricardão, obrigado pela presença aí. Ricardo, para quem ainda não tem a oportunidade de conhecer aí, o Ricardo é quem faz toda a parte de agenciamento aí da publicidade do Eletricista Consciente. É ele que às vezes manda alguns e-mails para quem está na base do Eletricista Consciente, tá certo? É ele que toma conta do site. Então, é o cara que está proporcionando toda essa estrutura aqui para a gente hoje, tá bom? O David também está por aqui, boa noite, professor. O Júlio também, boa noite, Everton. A imagem um pouco nublada, mas o que importa é a explicação, legal. Mas é isso aí, pessoal. Na verdade, o que acontece? Não, eu vou tentar melhorar aqui a minha transmissão, ver se eu consigo melhorar, de repente, a transmissão aqui, tá bom? Dar uma configurada melhor aqui assim. Bom, vamos ver se vai melhorar agora, tá? Temos 91 pessoas ao vivo aqui agora. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixa eu ver aqui se a galera está respondendo ainda. O Laurindo Paulo falou assim, Everton, acabei de chegar. Legal, cara, beleza. A gente está começando agora também, tá? Na hora certa. O Kleber está aqui, o Pedro, o Robson, o Adriano, a Ivete também está aqui, de Americana. Legal, Ivete. Paulo Vitor do curso... Paulo Vitor, curso Lead. Ô, Paulo Vitor, cara, depois você me fala lá se você recebeu lá o kit lá, tá bom? O Gilberna, né? Então, o Júlio tá por aqui também, que é o Gilberna, que aliás é um dos moderadores lá do Eletroface, é o cara que me ajuda pra caramba, tá? O Fábio tá aqui, Gese tá aqui, Eliseu, Rudi Mata, Ronaldo Goiânia, o Walter Ferreira, Luiz, Diego, Marcelo, Álvaro, Aquiles, Marcos Rogério também tá aqui. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos. O Edmilson também tá por aqui. E o Edmilson falou assim, ó, graças a Deus cheguei a tempo. Legal. Bacana, pessoal. Muito, muito bom estar com vocês hoje, tá? Nós estamos com 101 pessoas ao vivo agora, online. É muito interessante essa persistência que vocês têm em relação a absorver conhecimento, a absorver conteúdo de qualidade que a gente vem postando aqui para vocês, que a gente vem trazendo para vocês através de videoaulas, de artigos. Eu sei que aqui no Eletricista Consciente nós temos bastante artigos que é importante para vocês, tá? Então, antes de mais nada,
Muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre os conceitos aí de projetos, mais uma palestra, a quarta palestra, a terceira palestra, né? Então, deixa eu me apresentar para cada um de vocês. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Everton Moraes, eu sou o precursor aí do blog Sala da Elétrica, tá certo? Então, talvez você já conheça aí o blog Sala da Elétrica, então se vocês já tiveram a oportunidade de absorver algum conteúdo meu lá, vocês viram que a minha missão, a minha meta aqui mesmo é poder proporcionar o máximo de conhecimento para cada um de vocês aí, certo? Então, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Eu fiz toda a minha base profissional foi através de funções dentro da área de elétrica, né? Então, como eu fiz o curso de eletricidade de manutenção, me formei, comecei a trabalhar com eletricidade de manutenção, depois eu fiz o técnico em mecatrônica, depois eu atuei como técnico também, e fiz a engenharia elétrica, e me apaixonei pela ideia de dar aula, de estar interagindo dessa maneira com a qual nós estamos interagindo aqui hoje, tá certo? Bom, o que é isso que vocês estão vendo agora, né? Eu vou falar de novo, né? Vocês já sabem o que é, se vocês já participaram das duas últimas... Aliás, é o seguinte, ó, faz o seguinte, eu quero que vocês coloquem aqui no comentário se vocês assistiram as duas últimas palestras aí que aconteceram em outubro, setembro, tá certo? Então, nós estamos aí desde outubro aqui trazendo esses conteúdos para vocês, sobre projetos elétricos residenciais. Hoje é o terceiro de 4 webinários, né? Todos eles estão disponíveis aqui, tanto no portal Eletricista Consciente, quanto também na Sala da Elétrica, eu estou colocando lá para vocês também, tá? Então, eu quero saber de vocês se vocês estão tendo acesso, se vocês acessaram as outras palestras anteriores, tá certo? Por que eu estou perguntando isso? Porque aqui nós vamos falar exatamente da continuação desse conteúdo, né? Então, a gente falou na primeira palestra o conteúdo, segundo conteúdo na segunda palestra, e hoje vai complementar essas duas palestras que nós tivemos anteriormente, e na quarta, que vai acontecer em dezembro, ainda estamos definindo a data que vai acontecer em dezembro, mas em dezembro vai acontecer a quarta e última palestra, que vai ser... eu estou guardando algumas coisas especiais aí para essa última palestra nossa, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Nossa previsão aqui de tempo é mais ou menos 1 hora e meia, mas para quem me conhece aí sabe que eu sempre acabo passando um pouquinho desse tempo aí, mas assim, nossa previsão inicial é 1 hora de conteúdo aí para a gente conseguir trazer bastante informação de qualidade para cada um de vocês, tá certo? Bom, deixa eu falar um pouco sobre sobre essa sequência de conteúdos que nós estamos falando para vocês, né? Então, o Eletricista Consciente, que é onde vocês estão agora assistindo, aliás, vocês, de novo, né? Como chegou mais gente agora, ó, quem está no YouTube, eu deixei na descrição do YouTube o link da página Eletricista Consciente, vai até lá, porque é lá onde tem o campo de comentários, tá bom? Então, quem está no YouTube, vai até a página Eletricista Consciente, está na descrição aí do vídeo do YouTube. Bom, qual que é a ideia aqui, pessoal? O Eletricista Consciente, na verdade, ele é uma iniciativa do Procov, né? Então, procov.org, né, /br, caso você queira conhecer um pouco. Aliás, eu aconselho mesmo que vocês conheçam, porque tem bastante material de muita importância para a gente. Tem um e-book, um livro lá sobre aterramento, que é excepcional, muito bom mesmo, tá certo? Então, olha só, o Eletricista Consciente é uma iniciativa do próprio Procov, então a ideia é consciente trazer informações aos profissionais da área de elétrica, que é o que nós vamos fazer aqui, né? E hoje é o nosso terceiro webinar. Esse terceiro webinar, na verdade, ele traz um conteúdo bastante interessante. Bom, fazer o seguinte, já vou começar aqui da seguinte maneira, eu vou pegar e vou trazer para vocês aqui a apresentação, eu já começo com ela um pouco aqui, e aí nós vamos comentando um pouco sobre a apresentação, pode ser? Vamos lá então, né, ó. Eu vou colocar aqui, ó, vamos iniciar logo, então, nosso webinar. Eu vou mudar aqui, a minha tela vai sair e eu vou colocar a apresentação que eu preparei para vocês. Ok? Aliás, a apresentação depois vai ficar disponível para vocês também, como todas as outras anteriores, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha área de trabalho. Talvez você já esteja vendo, então eu vou guardar alguns segundos aqui para vocês darem um feedback para mim, se vocês estão vendo a minha apresentação aí, eu acredito que sim, tá? Então, me responde aí se vocês estão vendo, tá? Eu estou vendo aqui que o Beto Maciel está aqui também, o Shelvan também está aqui, o Geise Azevedo também está por aqui, Rogério também está, o Bruno, o Jair, o Sérgio Joinville,
Olha lá, o Sérgio ele falou, valeu a dica da engrenagem. Então é isso aí, pessoal. Para quem está com problema aí na transmissão, de repente está travando o vídeo, travando o áudio, dá uma olhada no canto direito inferior desse player do vídeo aqui. Vocês têm uma engrenagenzinha. Reduz a qualidade lá, que aí vocês conseguem ver bastante, com bastante precisão aí, um pouco menor qualidade, tá? Mas só que sem perder, sem picotar áudio, sem picotar vídeo, tá bom? Vamos lá então, ó. Amarildo, beleza, né? Então tá aqui, ó, tudo ok, ok. Então, ó, Milena falou que tá vendo, ok. Ronaldo também, ok. Sim, estou vendo, o Carlos falou. Jaziel também sim. João Pimar também sim. João Renato sim, bacana, legal. Então vamos começar aqui, né, pessoal? Então, olha só. Como vocês podem observar, bom, já falei um pouquinho sobre isso, mas meu nome é Everton Moraes, eu sou um engenheiro eletricista. Atuo como instrutor de treinamento há um pouco mais de 10 anos, aí aproximadamente 10 anos, vamos falar assim. E aí o que acontece? Eu sempre dei aulas no Senai, eu tive a oportunidade de tanto interagir no Senai quanto na indústria, também na área de treinamentos, mas só que isso tudo começou, então, em 2000, de 2004 para 2005, mais precisamente mesmo, dando aula mesmo, em 2005, antes era só acompanhamento, mas antes disso e também durante, então olha só para vocês entenderem, né? Eu atuei no Senai durante esse período, né? Então, uns 10 anos aí, 2004 a 2014. Só que em paralelo, como eu dava aula durante a noite ou aos sábados no Senai, em paralelo eu trabalhei na indústria também. Então, eu tive passagens aí por empresas metalúrgicas, da construção civil e assim por diante. Como, por exemplo, trabalhei na Scania, né? Eu trabalhei na Pirelli, tive a oportunidade de trabalhar também na Ecovias dos Imigrantes aqui em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Palman, que fazia máquinas de reciclagem, tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas aí. Então, essas empresas me deu um embasamento técnico bastante interessante na área de instalações elétricas, na área de elétrica industrial, e uma das coisas que ajudou bastante mesmo foi essa diversidade de locais por onde eu passei. Então, isso me trouxe bastante embasamento técnico para mim estar utilizando na sala de aula também, tá certo? E hoje eu trabalhei no Senai até julho desse ano. Na verdade, eu saí do Senai, né? Comecei a dedicar um pouco mais de tempo para a sala da elétrica, para o meu trabalho na sala da elétrica, tá certo? E também eu atuo ainda na indústria, sim, tal. Então eu trabalho na indústria chamada Toledo do Brasil, fabricante de balanças e assim por diante, tá? Bom, mas vamos lá então, né? Ó. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Bom, o que nós já vimos, né? O que já fez parte dessas nossas palestras? O que nós já fizemos aí ao longo desses 2 últimos meses, né? Então, a palestra 1, por exemplo, o que nós falamos lá na palestra 1? A palestra 1, ela falou de importância do projeto elétrico residencial, e a gente também fez a parte de cálculo de área e perímetro para determinação de potência de demanda instalada. Também a gente fez uso desse cálculo de área e perímetro para fazer a determinação de tomadas e iluminação na palestra 2, assim por diante, tá bom? Na palestra 2, o que nós fizemos efetivamente? Nós fizemos a determinação de potência de iluminação, determinação de potência de tomada de uso geral e determinação de potência... Deixa eu só ocultar esse cara aqui. Aqui. E determinação de potência das tomadas de uso específico, né? E determinação também da proteção do relógio padrão, então do nosso dispositivo de proteção aí do relógio padrão. A gente calculou a corrente elétrica demandada e assim por diante, né? Então, esses foram os 2 conceitos que nós abordamos. Os 2 não, né? Nós temos alguns conceitos aí, são 6, mas teve até um pouco mais, que nós abordamos nas palestras 1 e 2, nossa sequência de palestras aí, aqui dentro do Elitista Consciente. Tá certo? Olha só que interessante. Na palestra 3, o que nós vamos ver, né? Qual que é a nossa ideia aqui na palestra 3, hoje? Nós vamos falar, então, da determinação de qualidade, determinação de quantidade de circuitos que tem que ter dentro de um projeto elétrico. Então, por que a quantidade é importante, né? A gente vai ver, de acordo com a NBR 5410, o que a norma pede para a gente, o que ela instrui a gente a fazer, prevendo sempre, com certeza, a segurança de quem vai estar interagindo com a área,
e também interagindo com como manutenção, quem está tanto interagindo no dia a dia, como quem vai dar manutenção e assim por diante, tá? E essa ideia de separar por circuitos é feito muito errado, né? Então a gente faz muito, de forma muito errada, tá bom? E hoje é o que eu quero mostrar para vocês, é o que eu quero estar trazendo para vocês aí de conceito, como premissa básica, tá certo? E eu falo que esse conceito é um dos mais importantes do projeto elétrico residencial. Você tem que entender isso com certeza. E por que eu falo tem que entender e assim por diante, né? Eu estou falando isso por quê? Porque é com base nessa separação de circuitos que a gente pode ou não ter uma instalação elétrica segura. Eu posso fazer todo o resto corretamente, dimensionamento de cabos, de disjuntores, assim por diante, proteção. Se eu não fizer a separação de circuito correta, eu posso dar um tiro no meu pé, né? Então, sabe o jargão, né? Dar um tiro no pé? Exatamente, tá? Então, eu vou mostrar e vou provar isso para vocês, como tem que ser feito e assim por diante, tá? Nós vamos falar da importância dessa fase do projeto, que é a parte de determinação de separação de circuitos, e o que é e como prever a distribuição de cargas nos circuitos que a gente selecionou aí como sendo os circuitos elétricos. Bom, deixa eu só voltar aqui rapidinho minha câmera, vou voltar aqui para conversar com vocês olhando no olho, né? Então, aqui, olhando no olho de vocês. Voltou, né? Então, olha só, por que eu bato tudo na tecla que é importante essa fase do projeto, né? O que é separação de circuitos? Então, para a gente conseguir entender. Quando a gente fala de separação de circuitos, a gente está falando de individualização dos circuitos que alimentam as tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, iluminação e assim por diante, tá bom? Bom, só para dar um feedback para vocês, nós estamos com 143 pessoas online aí, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá bom, pessoal? Obrigado mesmo. Bom, e qual que é a ideia, na verdade, quando eu trago para vocês, deixa eu ver aqui, o Estevão falou que se eu posso explicar o que é isso de relógio padrão, né? O relógio padrão é o relógio medidor, onde tem o relógio medidor na chegada da energia elétrica da concessionária, tá? Tem como rever as palestras? O Márcio perguntou. Tem sim, a gente manda o link, depois eu mando o link para vocês através de e-mail, para quem está na minha base de e-mails. E para quem estiver na base do SOS aqui, eu falo com o SOS aqui não, perdão, do Exercício Consciente, né? Perdão. Então, eu dou um jeito aqui de pedir para que vocês recebam também as palestras. Eu falo com o Ricardo Leite, o Ricardo ele é a pessoa que pode estar enviando para vocês aí amanhã, depois, não sei, eu vou falar com ele para eles mandar para vocês, tá? Bom, continuando aqui então, pessoal, por que eu falo que é tão importante o que é a separação de circuitos? Os circuitos são, por exemplo, eu vou determinar o circuito e através da determinação do circuito é que eu vou garantir o quê? A segurança do meu projeto. Por que eu estou falando de segurança do projeto? Porque eu vou determinar através da separação de circuitos a proteção, ou seja, o disjuntor que vai ter dentro do meu quadro, do meu relógio não, perdão, dentro do meu quadro de distribuição, o disjuntor que vai proteger os circuitos elétricos que nós temos dentro da nossa residência, dentro do nosso cliente, assim por diante, tá bom? E isso é muito complicado, porque a gente normalmente faz o seguinte, né, ó, o que a gente vê no dia a dia é assim, é iluminação? Então você para assim, ó, iluminação do quarto 1, iluminação do quarto 2 e do banheiro, põe no disjuntor de 10 amperes. Pega do banheiro da cozinha, da sala e da varanda, põe em outro disjuntor de 10 amperes. Tudo por chutômetro, né? Isso não pode ser assim, pessoal, não pode, tá certo? Não pode mesmo, vocês vão ver a importância disso aí durante nossa palestra de hoje, tá? Então, olha só, quando a gente fala de separação por circuito, a gente está separando as cargas a serem alimentadas, seja a eliminação ou tomadas, uso geral ou específico, não importa, através de disjuntores, através de circuitos elétricos. Tudo bem? E essa é a ideia de separação de circuitos. Então, eu vou voltar aqui a apresentação para vocês. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Vou jogar aqui de novo para vocês estarem observando. Legal, tá aqui de novo aí para vocês observarem aí ela, tá? E é o que a gente vai estar observando hoje aqui. Agora, se você olhar, por exemplo, aí um pouco para cima, nosso título aí desse site de Eletricista Consciente, tá aqui, ó, terceira palestra sobre projetos elétricos,
Projeto elétrico, então tá assim, os 3 tópicos que seriam abordados aqui seria a determinação de circuitos, iluminação, determinação de proteção dos circuitos e determinação de condutores, tá? Esses 2 últimos tópicos aqui, eu vou falar para vocês sobre eles, a gente vai comentar um pouco sobre eles, só que a gente vai ver na prática mesmo no próximo webinar. Por quê? Porque, por exemplo, a determinação de proteção vai ter um fator que é importantíssimo para determinar esse indivíduo aí, que é o quê? É o fator de agrupamento, tá? O fator de agrupamento ele vai implicar diretamente nessa determinação da proteção dos circuitos. Então, eu vou comentar sobre ela, mas a gente vai falar mesmo no próximo webinar aí, que vai ser bastante bacana, no nosso próximo webinar em dezembro, tá? E os condutores entram no mesmo quesito. Por quê? Esse fator de agrupamento que eu estou falando para vocês, ele é um fator que vai trazer para a nossa realidade um fato bastante interessante, que é, quanto mais circuito tem dentro de um eletroduto, por exemplo, a corrente elétrica vai aumentar dentro desse dispositivo, dentro do eletroduto, dentro do circuito, tá certo? Então, se eu consigo efetivamente determinar a proteção e determinar os condutores, quando e somente se eu tiver os fatores de agrupamento na mão. E o que é fator de agrupamento? Só consigo ter o fator de agrupamento se eu tiver a planta baixa com o diagrama elétrico unifilar na minha mão, tá? Vocês vão entender mais sobre isso, com certeza absoluta, no nosso próximo webinar, mas o assunto de hoje é, então, esses 3 tópicos aqui que nós vamos abordar a partir de agora, tá? Então, o que a gente precisa saber sobre a divisão da instalação? Então, olha só, a norma NBR 5410, ela tem 2 pontos onde ela fala de divisão de instalação, tá? É o item 4.2.5 e o item 9.5.3. Esses 2 locais da norma NBR 5410 fala de divisão, né, divisão da instalação elétrica. Ou seja, ela comenta sobre as características que nós temos na hora de determinar a divisão por circuitos da instalação elétrica. Tudo bem? Então, olha só que interessante, ó. No item da norma 9.5.3.1, nós temos como concepção que a norma diz que a potência elétrica máxima que eu posso ter em um circuito um circuito que eu vou separar, e eu vou fazer isso na prática daqui a pouco para vocês, tem que sujeitar o meu circuito a uma corrente elétrica de, no máximo, 10 amperes, tá? Então, se for um circuito de 127 volts, então minha potência máxima vai ser de 1.270 VA. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Se for 220 volts, eu tenho que ser um circuito de, no máximo, 2.200. Perdão, dá uma tossida aqui, deixa eu tomar uma água. Se for um circuito de 220 volts, eu tenho que ter no máximo 2.200 VA, volt-ampere, nesse circuito. Bom, tudo bem. Então ele fala assim, exatamente na norma, ele fala da seguinte maneira, ó, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Ou seja, se eu tenho um equipamento que vai ter ele, por si só, um consumo de potência que tenha como resultante a corrente elétrica superior a 10 amperes, nesse momento eu já tenho que definir que para esse equipamento eu tenho que ter um circuito independente para ele, ou seja, um disjuntor separando esse dispositivo de toda a minha rede elétrica que eu dimensionei. Tudo bem? Bom, isso, o item 9.5.3.1 da norma. No próximo item, que é o 532, né, eu tenho a seguinte situação. Os pontos de tomadas de cozinha, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, o que é análogo, né? Parecido, igual, né? Devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Então, quando eu tenho uma situação onde as tomadas elétricas a serem separadas no circuito de cozinhas, copas ou cozinhas, área de serviço, lavanderia ou algo parecido com isso, né? Ou algo parecido com isso, nós vamos individualizar os circuitos desses locais.
tá certo? Eu preciso de uma atenção um pouco melhor para esses locais, onde, como a gente observou na palestra 2, na palestra anterior, até mesmo na determinação de corrente elétrica, de tomadas desse local, nós temos diferenças, né? As 3 primeiras tomadas, por exemplo, de uma cozinha, quando eu vou determinar, eu tenho que obrigatoriamente prever para ela 600 VA em cada uma dessas 3 primeiras. A norma pede isso no item 4, se não me engano, agora não lembro o subitem lá, mas eu tenho que determinar através desses ambientes, eu tenho que determinar um valor superior de corrente elétrica, de potência elétrica, né, que vai resultar no aumento da corrente elétrica, de maneira com que eu consiga efetivamente ter uma situação de proteção por ser um local onde os consumidores são de maior potência. Tudo bem? Só que tem um item, porque assim, ó, eu falei para vocês que o item 953 da norma e o 425 são os que determinam a parte de divisão de instalações, da instalação elétrica predial em circuitos, não é isso? Só que tem alguns itens que olha só, o 45, o 4251, que é esse que está aqui na parte inferior aqui, ó, que vocês estão observando aqui assim, ó. Ele fala assim, ó, a instalação deve ser dividida em tantos circuitos, olha lá, de novo, ó. A instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outros circuitos. Ou seja, eu tenho que desarmar ele e ter a proteção de não ter um rearme, né? Aliás, isso aí é até item de NR10, não é isso? Por causa desse item também que eu tenho a situação onde ele fala para gente que eu tenho que usar cadeado de segurança e assim por diante. Claro que, dependendo da situação e do meu processo, eu não tenho essa necessidade de uma residência, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que esse primeiro trecho aqui é importantíssimo. A instalação deve ser dividida em tantos circuitos quanto necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida. E aí, é claro, né, eu vou falar isso nos próximos slides, mas eu tenho que prever também que esse circuito aqui, ó, ele tem que se basear única e exclusivamente na carga que eu estou aplicando naquele local. Tá bom? Próximo slide, então, olha aqui, ó, né? Então, vamos falar um pouquinho da norma, tá? É claro que norma é complicado, você parar para analisar a norma em si é complicado, não é fácil. Mas eu desmembrei ela aqui de uma maneira fácil para que a gente possa entender, tá? Então, de novo, ó, vamos falar de novo do item 9.5.3.1 da norma, NBR 5410, e ela fala assim, ó, todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes, deve constituir um circuito independente. E eu falei para vocês nesse momento, lá no slide anterior, que a potência máxima de um local, de uma tomada onde a tensão elétrica é de 127 volts, é de 1.270 volt-ampere. E para a corrente máxima de um circuito de 220 volts, 2.200 volt-ampere. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Vamos supor que eu queira separar meu circuito em tomadas de uso geral da sala, cozinha, banheiro, quarto e assim por diante, né? Eu sei que eu não vou colocar todos os disjuntores, todos os cômodos em um único disjuntor, tá? Por alguns motivos que eu vou falar daqui a pouco de novo. Mas um dos motivos se eu desligar o disjuntor, toda a casa vai simplesmente perder a alimentação. Então, eu tenho que ter coerência na hora de separar os circuitos também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quarto 1, quarto 2, mais o hall, e aí, a partir disso, eu vou determinar aqui o circuito 1, por exemplo. O circuito 1 vai se proteger as tomadas do hall, quarto 1 e quarto 2, vamos supor. Eu vou somar as quantidades de potências nesses cômodos em relação à tomada, e ele não pode passar dos 1.270 volt-ampere, tá? Não pode passar. Por quê? Se passar, vai ultrapassar os 10 amperes, e aí eu saio do que a norma pede. Então, se eu tiver, eu não vou considerar, de maneira nenhuma, um circuito de proteção de tomadas de uso geral superior a 10 amperes, tá? Claro, se eu tenho uma situação onde aconteceu isso, ou seja, ultrapassou o valor da potência de 1.270 volt-ampere,
Duas coisas podem ter acontecido. Ou eu dimensionei errado. Como assim dimensionei errado? Coloquei muitos cômodos, né? Muitos cômodos. Ou eu coloquei um dos pontos de tomada ali, ó, é de um uso de um equipamento que consome uma potência alta. Se ele consome uma potência alta, a probabilidade de ser necessário que ele seja tratado como um circuito exclusivo é muito grande, tá? Então, 1.200 volt-ampere, no nosso exemplo, para sala, quarto, né? Quarto, 1, 2 e hall, cara, é muita coisa, tá? Então, eu preciso prever que algo deu errado aí e eu tenho que, de repente, reconsiderar essa análise. De repente, você parar o quarto 2, deixar só o quarto 1 e hall em um disjuntor, e vou deixar um outro disjuntor só para o quarto 2, assim por diante, tá bom? Agora, você deve estar me falando assim, Everton, mas é o seguinte, onde eu moro aqui não tem 127 volts. Tem só 220. Aqui, por exemplo, eu moro... Tem pessoas aqui de Minas Gerais, né? Tem pessoas de Minas Gerais, do Acre. Depende de onde esses caras estão aí, ó. Eu sei que Pernambuco, Goiás, aqui em São Paulo também tem locais, como, por exemplo, São Vicente, que é só 220 volts. Não tem 127, tem 110, né? O famoso 110, não tem 127 volts. Então, nós temos ali 220 volts, tá bom. Então, para 220 volts, vamos considerar que a potência elétrica não pode, de maneira nenhuma, ultrapassar 2.200 VA para esses circuitos mais simples, o circuito de uso geral. Tudo bem? Então, eu vou considerar 2.200 VA e 1.270 VA para a seleção mínima da corrente elétrica que circula nesses meus circuitos. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo? Me dá um feedback aí, ó. Estão entendendo? Botei minha câmera aqui, ó. Botei minha câmera. Nós temos 146 pessoas online agora. Me fala aí se vocês estão entendendo. Deixa eu ver aí se a galera está entendendo aqui, ó. Deixa eu ver se o pessoal está entendendo aqui. Me dá um ok, pessoal. Estão entendendo? Vocês entenderam aí esse conceito? Estou aguardando vocês aí, hein, meu. E aí, estou esperando o feedback de vocês aqui. Legal. Deixa eu ver. A galera tá entendendo aí, pessoal? Vamos ver, eu quero o feedback de vocês, hein? Eu preciso do feedback de vocês. Deixa eu ver aqui se a galera tá respondendo. Bom, ó, vou aproveitar para responder aqui. O Carlos Luiz falou assim, ó, você está separando em VA. Temos que considerar o fator de potência 0.8? Ó, Carlos, 0.8 eu determinei no circuito, lá na segunda palestra, que foi quando eu fiz a determinação da potência elétrica de demanda, né, onde o circuito em si já foi aplicado esses valores aí para que a gente consiga determinar a nossa demanda instalada e determinação de potência para que a gente possa solicitar para o fornecimento de energia, tá? Então, o Marco falou, boa noite, aqui ok, sim, o Adalberto falou que tá entendendo, tranquilo, o Edson falou, ok, Craveiro falou assim, posso criar um circuito para tomada e outro para iluminação independente para cada quarto? Claro que pode. Pode, só que às vezes não se torna viável, né? Às vezes você tem 4 quartos, 4 cômodos aí, só de dormitórios, né? Então talvez não se torne viável, mas pode sim, com certeza. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco, né? Eu fiz no meu projeto aqui algumas mudanças que talvez não seja tão viável na prática, mas é seguramente correto, tá bom? Então, ó, tudo ok, tudo certo. O João falou, ok, na boa. Delcio falou ok, maravilha, Everton, muito claro, Jaziel. O Heleno falou ok, positivo, companheiro. O Renato falou, Claudino Lauderi, ok, entendido. Edivaldo também falou que ok. Olha só, o Márcio falou assim, ó, para ser sincero, para mim isso são coisas novas, mas está dando para acompanhar. Legal, Márcio. Então essa é a ideia, né? São coisas novas, mas ó, põe na cabeça que são importantíssimas, tá? Tá legal a palestra, parabéns, obrigado, Washington, ok, boa noite, aula sensacional, obrigado, Vasconcelos, muito obrigado mesmo, tá? Valeu, galera, vocês são demais, vocês são demais. Bom, então legal, ó, 150 pessoas online agora, eu vou fazer o quê? Vou dar um alerta de novo, pessoal, quem está no YouTube, eu não estou acompanhando no YouTube, né? Eu coloquei na descrição do vídeo do YouTube, um pouco abaixo do vídeo aí tem lá o link
para a sala de aula, que é, na verdade, o eletricistaconsciente.com.br/terceiro webinar de projetos elétricos residenciais. Mas aí tá o link aí embaixo da descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Então vai lá que aqui está acontecendo todas as perguntas e respostas, tá certo? Então vou voltar aqui à apresentação, então. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Quase que eu apertei o botão errado aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse mesmo, né? Então, ok, bacana. Estamos de novo aqui no nosso projeto elétrico, né? Então, de novo, 9531 da norma fala, 127 volts, 1.270 volt-ampere. Em 220 volts, 2.200 volt-ampere para o circuito de alimentação das tomadas de uso geral, por exemplo, tá bom? Passou disso, tomada de uso específico. Eu tenho um componente, por exemplo, ó, muito comum acontecer, forno de micro-ondas. A mulher lá, a mãe, a sogra, a avó, comprou aquele micro-ondas lá potente. Agora, final de ano, né, para assar o pernilzão lá, o Chester, no micro-ondas, e, vai fazer aquela, né? Então tem que ser aquele potente mesmo, vai ver, ele tem lá, só de potência, 4.400 watts de potência. Caramba, isso é um micro-ondas, isso é uma máquina, né? Então, eu preciso ter um ponto de tomada exclusivo para esse indivíduo, porque ele ultrapassou de longe os 2.200 ou os 1.270 volt-ampere. Tá claro que isso foi um exemplo, colocar 4.400 watts, né? No micro-ondas foi um absurdo meu aqui, né? Só se fosse alguma coisa industrial. Tá, mas vamos lá. Continuando aqui, então, vamos para o próximo passo da norma. O item 9532 fala o seguinte, ó, os pontos de tomada de cozinha, copas, cozinhas, área de serviço de lavanderias locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Então, é o seguinte, pessoal. Esses ambientes são ambientes que nós julgamos como área molhada, né, área úmida. Eu preciso proteger de maneira exclusiva, com mais atenção, não que os outros não tenham que ter atenção, mas esse com mais atenção, por quê? Porque ali são locais onde eu tenho maior potência dos meus equipamentos, certo? Por isso que a norma bate nessa tecla aí, tá? Como eu já falei sobre esse item, então vou para o próximo aqui agora. Ó. 953, não se assustem, pessoal, vamos lá. Vou ler para vocês aqui, ó, o nosso item 9533. Olha só que interessante. Calma que daqui a pouco a gente vai fazer a parte prática mesmo desse assunto. É que, galera, não tem como fugir da nossa, entre aspas, Bíblia da Elétrica, que é a NBR 5410, certo? Então tem que seguir o que ela fala, tem que entender o que ela fala. O eletricista que não entendia a NBR 5410 não pode falar que é um eletricista consciente, tudo bem? Então, quer ser eletricista consciente? Tem que entender a NBR 5410. Vamos lá. Em locais de habitação, admite-se como exceção... bom, eu vou pular essa parte para não confundir vocês. Ó. Em locais de habitação, exceto aqueles indicados no 9532, ou seja, copo, cozinha, lavanderia e assim por diante, locais análogos, e pontos de iluminação. Então, nem iluminação, nem o que foi citado aqui. Ó. Então, estou falando de tomadas. Então, nós temos assim, ó, em locais de habitação, admite-se as seguintes condições serem por essas áreas, tá? Então, ó, a corrente do projeto, a corrente do UIB aí, né, a corrente do projeto, circuito comum, iluminação mais tomadas, não deve ser superior a 16 amperes. Os pontos de iluminação os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito. Como assim, pessoal? Ele está falando o seguinte, eu não posso ter no meu projeto um disjuntor para a iluminação de toda a minha casa. Se eu tiver um problema com a minha iluminação, vai cair um disjuntor e vai apagar a casa inteira. Se for de noite, eu quero ver o cara fazer a manutenção com consciência, com segurança. Então, eu tenho que separar a iluminação. Aí você vai falar, Everton, mas se eu juntar a iluminação da casa inteira, não dá 1.200 volt-ampere. Tudo bem. Mas você não pode, de novo, ó, não pode colocar toda a iluminação em um único circuito. Tudo bem? O que mais? Os pontos de tomadas, já excluídos os indicados no item 9532, que é copa, cozinha, assim por diante,
não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito. Ou seja, eu separei a cozinha lá, separei a lavanderia, separei banheiro. Aí depois eu ponho um único disjuntor para sala quarto 1, quarto 2, hall, quarto 3, assim por diante. Não posso, tá? Eu tenho que separar com mais circuitos aí os demais cômodos. Aí você vai falar assim, Everton, mas eu só tenho 2 cômodos onde eu moro. Aí tudo bem. Aí não tem como fugir. Aí é um disjuntor para sala, ou perdão, para cozinha, e um disjuntor para o quarto, né? Agora, se eu tenho mais cômodos, eu não posso colocar todas as tomadas, nem toda a iluminação num único disjuntor. Nesse caso aí, nesse exemplo que eu dei de 2 cômodos, eu teria que ter no mínimo, tirando as de uso específico, eu teria que ter no mínimo 4 disjuntor. Um disjuntor, no mínimo, tá? Um disjuntor para tomada de uso geral da cozinha, um disjuntor para iluminação da cozinha, um disjuntor de tomada de uso geral para o quarto e um disjuntor de iluminação para o quarto. Eu falo disso por quê que eu tô falando isso? Eu, quando eu casei, eu morei em uma casa que era alugada, e essa casa ela tinha 2 cômodos. Era um cômodo que era a cozinha, né? Cozinha, e o outro cômodo que era o quê? Era só quarto, né? E aí, lá até a instalação era bem legal, então tinha lá a separação bacana, e aí eu tinha lá 4 disjuntores, mais o bipolar do chuveiro, tá? Então tinha a proteção, o ateamento que não era muito bom lá, mas assim, a parte de distribuição dos circuitos era bastante correta, assim, nesse aspecto, tá? Bom, mas é o seguinte, ele, no meio da dissertação dele aqui, ó, ele fala assim, ó, em locais de habitação, lá no começo do item, né, ó, em locais de habitação, admite-se, aí tem aqui, ó, como exceção à regra geral de 4251, perdão, a regra geral de 4255, quem é o 4255? Bom, aí eu coloquei um adendo aí em cima, ó, né, vocês estão vendo aqui, né, ó, que o 4255 é o quê? Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Ou seja, está falando assim, ó, cara, não vai misturar iluminação e tomada no único circuito. Olha, não misture equipamentos de uso específicos com tomadas de uso geral. Não misture iluminação com tomada, e assim por diante, tá? Então, a norma, às vezes eu leio a norma que eu acho que a norma é perfeita. Acho não, ela é perfeita, vamos dizer assim. Ou muito próximo disso. Pena que não é lei, né? Se fosse lei, você era obrigado a seguir. Pena que não é lei, porque senão a gente teria instalações excelentes no Brasil. Excelentes, né? Pena que não é lei, né? Vamos lá. Continuando, então, vamos fazer o seguinte. Próximo slide. Lembra desse quadro, pessoal? Quem lembra desse quadro, levanta a mão, né? Quem lembra, fala aí, ó. Eu lembro. Fala aí para mim. Quem viu esse quadro aqui, ó. Esse quadro foi que é o quadro que a gente montou no nosso segundo webinar, tá? No nosso segundo webinar, nós pegamos a nossa residência, né? A residência, deixa eu ver se eu acho aqui a residência que a gente usou como base. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu quero pegar. Deixa eu ver se eu acho. Só um minutinho, pessoal. Eu vou achar aqui para mostrar para vocês. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Bacana. Achei ela aqui. Ó. Todo o nosso projeto, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ela aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar lá. Vou voltar minha câmera aqui rapidinho. Legal. Vou mostrar para vocês a planta baixa que nós estamos trabalhando, para quem não acompanhou os 2 primeiros webinars, a planta baixa que nós estamos trabalhando desde o primeiro webinar, tá? Então, essa aqui, ó, vou aumentar aqui, ó, é a planta baixa que eu peguei essa planta aqui, ó, no montesuacasa.com.br, então, por referência aqui, né, porque eles que produziram ela. Então, essa é a planta que nós estamos trabalhando desde o primeiro webinar, tá? E essa planta aqui, ela traz para a gente uma situação bem simples, mas que a gente pode trabalhar de maneira concisa aqui no nosso treinamento aqui, esses 4 webinars, tá bom? Então, o que eu tenho, na verdade, é o seguinte, ó, vou voltar aqui, ó, a minha apresentação aqui, ó, de novo, vou voltar aqui a apresentação. Então, tem aqui, ó,
Esse quadro que vocês estão observando aí é o quadro que a gente utilizou no primeiro e no segundo webinar, onde a gente determinou a área, perímetro, potência de iluminação e potência de tomada de uso geral e potência das tomadas de uso específico. Foi com base nessas determinações que nós chegamos hoje nesse nosso webinar de hoje. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para uma próxima fase do nosso projeto. Então, ó, próximo slide. Né? Vamos aqui, ó, eu quero ressaltar uma parte bastante interessante da norma, tá? E é o item 4254 e o 4256. O 4256 é o mais importante para mim nesse primeiro momento aqui, tá? Não que o outro não seja, mas olha só, ele fala assim, ó. Na divisão da instalação devem ser consideradas também as necessidades futuras. As ampliações previsíveis devem refletir não só na potência de alimentação, como é tratado no item 421, que fala sobre determinação de demanda, mas também na taxa de ocupação dos condutos e dos quadros de distribuição. Ou seja, como que os eletrodutos vão agrupar os cabos que vão fazer a alimentação e assim por diante. Só que o mais importante que isso é o item 4256, que está da seguinte maneira. As cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter-se o maior equilíbrio possível. Vamos trazer isso para a nossa realidade aqui, ó. Concorda comigo que na residência de vocês tem lá uma fase neutra. Não importa se é 127 ou 220 volts, eu tenho uma fase neutra, não é isso? Legal. Então, olha só que interessante, ó. Quando ele fala, as cargas devem ser distribuídas entre fases de modo a obter-se o maior equilíbrio possível, o que ele está falando, na verdade, é o seguinte, que quando você tem lá uma situação onde eu começo a pendurar, quando eu falo pendurar, tá um jargão que a gente acaba usando, mas não é correto, mas eu começo a adicionar cargas nas minhas fases, ou seja, carga de iluminação, tomada de uso geral, dentro do meu relógio padrão, a concessionária entrega 2 condutores fase mais neutro ou um condutor fase neutro, tá? Vou trazer para a realidade aqui 2 fases mais neutro, tudo bem? Então tem lá 2 condutores, uma fase neutra, 2 fases neutro. Quando eu pego esses 2 condutores, então eu tenho lá 2 fases mais neutras, eu tenho que diferenciar, eu tenho que separar esses eletrodutos, esses condutores, as cargas, né, na verdade, nesses 2 condutores, ou seja, as 2 fases. De maneira com que ambos, tanto fase 1 quanto fase 2, possuam a mesma quantidade de potência elétrica dos consumidores internos da minha residência. Porque senão eu vou sobrecarregar uma fase, a outra vai ficar com baixa potência, eu vou mostrar isso para vocês na prática daqui a pouco. O que vai acontecer? Eu vou ter um condutor que pode estar superdimensionado, o outro no gargalo, ou até subdimensionado, e aí eu vou começar a ter problema na minha instalação elétrica. É cabo derretendo no meu quadro de distribuição, é aquele zinabre verde que começa a aparecer em função do aquecimento e assim por diante, tá bom? Então, é importante a gente absorver esse conceito aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos para o próximo slide que a gente vai começar a falar desse conceito com mais clareza. Vamos lá. Tomando como base nossa tabela anterior, que a gente determinou no projeto, no nosso palestra 1 e 2, nós temos o seguinte, ó. Eu falei que o meu circuito número 1 será protegido por um disjuntor. Ele vai agrupar o circuito de iluminação. Eu separei a parte de iluminação social, chamei de iluminação social, e iluminação de serviço, dependendo da situação. Social, quarto, sala, hall, serviço, cozinha, onde tem uma área de serviço também, assim por diante, tá? Então, olha só, iluminação social, sala, quarto 1, hall e quarto 2, em um único circuito. E aí, o que vai acontecer? Dessa maneira, eu tenho um total de potência aí, nesse primeiro circuito, no disjuntor, um total de 400 volt-ampere. Na teoria, esse circuito, ele terá uma corrente nominal de 3,15 amperes circulando nele, tá bom? E a gente vai fazer uso disso aqui futuramente para cálculo dos disjuntores e assim por diante. O circuito número 2. Quem é o circuito número 2? Depois eu mostro a tabela completa para vocês, tá? Mas o circuito número 2, para não ficar tão polido a tela aí, ó. Vai ser a iluminação de serviço, que é cozinha, banheiro e varanda. Tudo bem? Se eu tivesse uma área de serviço, seria aqui também, iluminação de serviço. Tá? Eu separei exatamente para que a gente consiga entender a concepção aí de
locais onde eu tenho que ter uma exclusividade no circuito. Ó. Também essa separação. Eu estou considerando a iluminação, mas o que a norma fala mais com embasamento é na parte de tomadas. Só que eu acabo aplicando isso também para a iluminação. Eu separo a iluminação social e serviço da mesma maneira que eu separo as tomadas de uso geral de maneira a deixar o banheiro, a área de serviço, cozinha, separados dos demais cômodos, tá? Que é o que a gente falou até agora, aí no item 9532, se eu não me engano, tá? Então, olha só. Iluminação de serviço é cozinha, banheiro e a varanda, que todos eles compreende para mim 300 VA de potência de iluminação, tá? Uma corrente mais ou menos 2,36 amperes, se eu atender aqui, ó, sempre o 100 VA de potência desses locais. No circuito número 3, opa, passou uma mais aqui, ó. Pulou 3, eu mostro 3 daqui a pouco para vocês. O circuito número 4, pessoal, o circuito número 4, ele é pra gente o quê? As tomadas de uso geral do hall, do quarto 1 e da varanda. Todos esses caras aí, todos esses circuitos, desses cômodos aqui, ó, as tomadas de uso geral deles, vão compreender para mim, ó, 600 VA, tá certo? Porque no quarto eu tenho 4 tomadas de 100 volts. Eu expliquei por que 4, né, na aula anterior, tá? Hoje em dia é impossível a gente falar que uma tomada só no quarto vai ser suficiente, sendo que eu tenho o carregador do celular, sendo que eu tenho o abajur, sendo que eu tenho o computador lá, do meu filho, ou o meu computador, e assim por diante, tá? Então eu tenho que prever mais do que uma tomada, com certeza absoluta, tá? O item 5 e 6, né, eu coloquei os dois juntos aqui para mostrar para vocês. O 5, tomadas de uso geral da sala e quarto 2. O 6, tomadas de uso geral do banheiro exclusivamente. Lembra na aula anterior, no nosso último webinar, que eu coloquei a tomada do banheiro como uma única tomada de 1.200 VA? Aí teve gente que falou assim, nossa, mas 1.200 é muita coisa. Ó, cuidado, hein? Porque a chapinha, o secador de cabelo, são todos equipamentos com alta potência. E é onde que é usado? Normalmente, banheiro, né? Então, prevendo aqui ó, o uso de um desses equipamentos, eu coloquei 1.200 VA. Se eu não tivesse colocado 1.200 VA, qual seria a potência que eu deveria colocar aí para essa tomada aí, pessoal? Vocês lembram? Vamos ver se vocês lembram aí. Ó. Deixa eu dar um refresh aqui rapidinho. Então, lá, ó. Vou voltar aqui, tá? Vou voltar minha tela. Olha lá, temos 158 pessoas ao vivo agora. Então, para quem assistiu, 160, acabou de virar 160 aqui, ó. Para quem assistiu nosso último webinar, eu coloquei na tomada de uso geral do banheiro, que é uma só, coloquei uma só, porque uma de 1.200 VA e expliquei que foi em função de saber que no banheiro é usado chapinha, secador de cabelo, potente, assim por diante, tá? Então, eu queria saber de vocês o seguinte, ó. Se eu não tivesse considerado 1.200 VA para essa tomada, qual é a potência que eu deveria ter colocado para esses pontos de tomada? Quem aqui sabe me responder? Vou dar uma olhada aqui nos comentários. Ok. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Qual a potência da tomada do banheiro se eu não tivesse considerado 1.200 VA, pessoal? Quem pode me responder? Quem é que vai lembrar, hein? Será que alguém vai lembrar aqui, meu? Quero ver, hein, ó. Se a galera estava atenta aí no último webinar, se está estudando legal. Até agora ninguém respondeu, hein? Tô esperando aqui. Eu sei que tem um delay, mas a galera já me ouviu, já que eu sei. Então, deixa eu ver aqui se a galera está. Opa, chegou uma resposta aqui. Ó, o Sérgio, o Renato e o Igor já acertaram, hein, meu? O Sérgio, o Renato e o Igor já acertaram aí já. O Evandro falou, Everton, não tem que ser uma TUI. A TUI, Evandro, na verdade, é do chuveiro, tá? No banheiro, que eu falo, aquela tomada do lado do interruptor, ó. O Sérgio acertou, Renato acertou, o Jair acertou, o Marcelo acertou, o Fábio não acertou não, Fabião. Não acertou não. Douglas acertou, o Renato acertou, a galera tá afiada, hein, meu? O Carlos, ó, metade, você pôs metade só, hein, Carlos? É o dobro disso aí que você colocou, hein? O Dionísio falou que beleza. O Jackson não, esse aí é tu, Jackson, que você colocou, tá bom? O Gilberto acertou, Décio acertou, o Francis acertou. Bacana, galera. Vocês aí, ó,
estão inteirados aí, hein? A maioria aí acertou. Beleza, hein? Beleza. Olha só, galera. Então, no banheiro, se eu não tivesse considerado 1.200 VA para aquela tomada, eu teria que ter obrigatoriamente considerado o quê? Uma tomada de 600 volt-ampere, tá? A norma fala isso aí. A norma fala que tem que ser uma tomada de, no máximo, no mínimo, as 3 primeiras tomadas do banheiro ou da cozinha, então a mesma coisa para os 2 cômodos, as 3 primeiras têm que ser consideradas de 600 volt-ampere. Se eu tivesse 4 tomadas no banheiro, eu tenho que colocar 3 de 600 e uma de 100 volt-ampere. Tudo bem? Então, é o que a norma pede para a gente, a NBR 5410, tá? Voltando aqui, então, deixa eu ver se eu consigo até mostrar para vocês o circuito 3, né? O circuito 3 fiquei devendo aí, né? O circuito 3 ficou fora do meu... Bom, eu mostro daqui a pouco para vocês, na sequência tem a tabela completa, tá? Então, olha só, vamos voltar à apresentação agora, vou colocar aqui de novo a apresentação para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, ó, o circuito 6 é exclusivo para a tomada do banheiro em função da potência elétrica demandada ali dentro do banheiro. Considerei a parte de tomadas do que vai receber o secador ou a chapinha, a famosa chapinha. Próximo, circuito 7 e 8. Circuito 7 e 8, pessoal, eles são para mim o quê? Ó, as TURs, tomadas de uso específico. Aí sim vem o que nós consideramos lá na potência específico, então um circuito único para que ele atenda especificamente o circuito 7 e um outro para atender o circuito 8, tá? Eu considerei um circuito de 6.800 VA, volt-ampere, exatamente para que quando a gente for determinar o cabo, eu ser obrigado a pôr um cabo de 6 milímetros, tá bom? Por que eu fiz isso? Porque hoje em dia, não dá para confiar em deixar um cabo de 4 milímetros lá. Você tem que exigir do seu cliente colocar um cabo de 6, porque uma hora ou outra ele vai mudar o circuito elétrico lá e vai querer colocar um chuveiro mais potente. Certeza absoluta. A não ser que você mora em Cuiabá, no Acre, tem um cara de Acre aqui, do Acre aqui, né? Não faz frio nesse lugar, pô. Então o cara nunca vai ter um chuveiro tão potente. Mas aqui no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste, alguns lugares também, olha, vai precisar do fio de 6 milímetros lá para alimentar o circuito do chuveiro. Tá bom? Na cozinha, eu considerei uma potência ali, que a própria... Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu considerei na cozinha, então, uma potência de 3.200 volt-ampere, que é até uma potência considerada normal para torneiras elétricas, só que eu tenho que tomar cuidado, então, dependendo do cabo que eu utilizar aqui, ó, pode ser um cabo que venha a exigir 2,5 ou 2,5, cabo 2,5, ou cabo de 4 milímetros. Então, tudo isso que eu coloquei a fim de usar um cabo de 2,5, né? Considerando que seria o mínimo, o máximo que eu teria de consumo em 3.250 VA. E a produção também vai ser embasada nessa potência. Agora, vamos seguir aqui então. Então, eu tenho um circuito, eu tenho meu quadro de distribuição de disjuntores. Esse quadro vai possuir 8 disjuntores, tá bom? 8 disjuntores, tá? Então, olha só como é que ficou. Circuito 1, 2, 3, 4, blá, 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 até o circuito 8. Aí, eu coloquei de novo aqui embaixo, ó. Item 4256. As cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter-se, o maior equilíbrio possível da potência entre as fases, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá. Ó. Próximo slide, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho esse conceito. Olha só que interessante, pessoal. Então, eu tenho aqui, ó. Quando eu desenhar para vocês, a gente vai desenhar junto esse quadro, tá? O quadro de disjuntores. Quando eu desenhar para vocês o quadro de disjuntor na próxima aula ao vivo, tá? Vão existir os 8 circuitos e as 2 fases, que eu vou desenhar de acordo com o circuito de 2 fases mais neutro. Eu tenho aqui, ó, fase 1 e fase 2. A fase 1 vai receber o circuito 1, 2, 3, 7 e 8. Respectivamente, consomem aí 400, 300, 1.900, 3.400 e 1.625 VA cada um dos circuitos. Se vocês observarem esses dois últimos aqui, ó, tá? 3.400 é metade do chuveiro, 1.225 é metade da torneira elétrica, tá? Por que isso? Porque quando eu tenho, olha lá, 6.800, 3.250. Quando eu tenho o circuito 220 volts, né? 220 volts, eu tenho um disjuntor bipolar, 2 fases, então a potência elétrica vai ser distribuída entre as 2 fases, tá? Então eu tenho aqui, ó, metade para a minha fase 1,
E a outra metade está aqui na fase 2, tá? Então, ó, circuito 400, 300, 1.900, mais 3.400, mais 1.625, dá o total de 7.625 VA de potência na fase 1 do meu circuito. Fase 2, circuito 4, 5, 6, 7 e 8. E eu coloquei aqui, ó, o circuito 2, o 4 é 600 VA, o circuito 5, 800, o circuito 6, 1.200, e o 7 e 8 igual lá do circuito 1, né? 3.400 e 1.625. Olha, bateu certinho. Pessoal, isso aqui é quase impossível conseguir fazer, mas tudo bem. Olha lá, bateu certinho a potência da fase 1 com a potência da fase 2. Ou seja, o meu projeto, ele está muito equilibrado. Muito. Ou seja, se ligar todas as minhas cargas instaladas lá, eu tenho um balanceamento muito bom das minhas fases 1 e 2. Eu não vou ter excesso de corrente, eu não vou ter problema no processo de trabalho no dia a dia com a instalação elétrica minha. Certo? Então, eu balanceei coerentemente aqui, ó, a fase 1 e a fase 2. Eu quero que vocês me falem agora se vocês entenderam esse esquema de balanceamento aqui das fases, pessoal. Então, me fala aí se vocês entenderam esse balanceamento das fases. Por favor, eu vou esperar vocês responderem aqui, porque isso é muito importante, tá? Muito importante. Ó. Posso usar DDR para o circuito de chuveiro? Calma, a gente vai falar desses caras aí daqui a pouco. Mas, pessoal, vocês entenderam? Entenderam aí essa parte que eu falei da separação de circuitos? Então, preciso que vocês me falem se você está entendendo ou não. Bom, vou guardar mais 2 segundinhos aqui, enquanto a galera... Ó, perfeito, bacana. O Sérgio falou que perfeito, Sérgio de Joinville, entendeu? O Evandro falou, ok, legal. Então tá. A minha intenção é essa. Não adianta eu falar aqui um monte de vezes e vocês não entenderam, tá? O Jorge falou que entendeu, o Marildo falou que entendeu, o Mário falou sim. Eu explico de novo, Jones, o 7 e o 8, né? Eu explico de novo aí os dois aí, sim, com certeza, tá? Já vou explicar pra você de novo. O Kleber falou, não entendi, beleza, vou explicar de novo, Kleber. O Franz falou bem entendido, o Gese falou sim, entendi, o Júlio falou que sim, a Dir falou ok, o Edson falou com a sua explicação fica fácil de entender, obrigado, brigadão. Sim, ok, esse material aí é show, hein? Vou legal, Vasconcelos, bacana. O Eliezer, o Jackson falou que não entendeu por que o circuito 8 apareceu nas duas fases, legal. O Beto Marcial, o Douglas, o Flávio, o Walter Ferreira, sim, entenderam, legal, ok, perfeitamente. Eu não entendi, o Marcos Dias, o José Luiz falou que ok, bacana, bacana. Então, foi o seguinte, ó, a maioria entendeu, muito bem explicado, Altemar, obrigado, Altemar, sim, Jaziel falou que só entendeu, muito bem explicado, ok, achei muito bom, beleza, legal. Então, a galera entendeu muito bem aí, eu vou voltar, então, a falar aqui rapidinho, para as pessoas que ainda não entenderam ainda o conceito, é rápido aqui, tá? Ó, então, de novo, ó. Deixa eu trazer aqui, ó, compartilhar. Primeiro, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Então, ó, fase 1 e fase 2. Circuito 220 volts, duas fases chegando no meu relógio de uma quadra de distribuição. Tem duas fases. Então, o circuito de 127 volts, ele usa uma fase mais neutro, não é isso? Claro, talvez você more aí onde tenha fase neutro 220 volts, tá? Aqui, por exemplo, é 127 volts fase neutro. Mas isso é válido também para balancear o circuito aí dentro de uma instalação onde eu tenho duas fases, mais fase neutra 220 volts, tá bom? Então, olha só. Fase 1 vai ser interligada no circuito 127 volts. Circuito 1, 2 e 3 são 127 volts. Perdão, 127 volts. Então, esses 3 circuitos primeiros aqui, ó, eles são fase mais neutro. E eu vou ligar na fase 1, tá? Aqui embaixo, circuito 4, 5 e 6, 127 volts. Eu vou ligar na fase 2. Tá aqui, ó. 127, 127, 127, 127, 127, 127 até o 6. Tudo bem? Agora, o circuito 7 e o circuito 8, o que acontece? Eles são circuitos de 220 volts. Utilizam duas fases, tá certo? Então, a potência é balanceada para as duas fases.
Se a potência balanceada é dividida para as duas fases, então eu tenho aqui, ó, a consideração para a primeira fase, metade da potência do circuito 7. Olha aqui, ó, circuito 7. A potência dele, 6.800. Eu considerei, então, para cada fase, 3.400. Por ser 220 volts, e por usar duas fases para isso, é por isso que ele está aparecendo na fase 1 e fase 2, tudo bem? A mesma coisa é para o circuito 8. Circuito 8, olha lá, ó. Circuito 8 é a cozinha, 3.250 da torneira elétrica. Aí eu tenho aqui, ó, 1.625 e 1.625 para fase 1 e fase 2. Tudo bem? Me dá um positivo aí quem não entendeu, que agora a gente está chegando na reta final da nossa palestra de hoje, tá? E eu quero passar um último conceito bacana aqui para vocês. Bom, vamos lá então, ó. Eu já vou lá ver se vocês responderam aí se está tudo ok ou não. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Bom, então olha só. Agora, qual que é a ideia, pessoal? Qual que é o próximo passo, né? Então, estou só na parte de memorial de cálculo, praticamente, não é isso? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Essa planilha que vocês estão vendo aqui, ó. Essa planilha aqui, eu vou dar aqui, ó. Essa daqui, ela vai crescendo mais umas 4 ou 5 colunas para a direita aqui, tá, pessoal? Na nossa última aula, vai crescer essa planilha aqui, vai crescer mais umas 4 colunas para frente, tá? E é importante que vocês acompanhem direitinho, entendam bastante cada um desses passos. Porque se eu chegasse aqui e mostrasse uma planilha inteira, com todos os recursos já, vocês não entenderiam logo de cara, tá? Ou poucos de vocês aí, ou alguns de vocês não entenderiam, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, com base na minha determinação de circuitos, agora chegou a hora de fazer um esboço na minha planta baixa. Então, você vai pegar a planta baixa agora e vai fazer o quê? Vai fazer um esboço da parte de iluminação e tomadas que você vai utilizar dentro do ambiente de vocês aí, tá? Agora chegou uma hora bastante interessante, tá certo? Por que bastante interessante? Depois que você determina a quantidade de circuitos, fica fácil você determinar, se for possível determinar, né? Porque às vezes já está no local, os pontos de tomada e iluminação, tá? Você vai determinar onde vai colocar o quadro de distribuição de disjuntores e onde você vai colocar o quê? Os pontos de tomada, iluminação. Observe que eu não coloquei aqui os interruptores, tá? Porque senão vai ficar muito, muito carregado. E o que eu quero mostrar agora aqui, nem precisa do interruptor agora, tá? Vamos fazer um pouco aqui de leitura e interpretação do diagrama unifilar antes mesmo dele ser criado, antes dele nascer, tá? Então, olha só que interessante, ó. Eu tenho aqui o meu ambiente, isso aqui é a cozinha, tá certo? A cozinha. Esse aqui, ó, a minha sala, a varanda, o quarto 1, quarto 2 e o banheiro, perdão. E o banheiro. Olha que interessante, ó. Eu já fui colocando aqui os pontos de tomada, então eu coloquei na sala, ó. 5, opa, ó. 5, 5 e 5. Sim, 4.5. No quarto 1, que é aqui do lado, ó. Eu tenho aqui, ó, o 4 do lado dos pontos de tomada. Então, isso aqui é uma tomada. Então, pelo fato dela ser branquinha assim, é uma tomada baixa, né? De 30 centímetros de altura no máximo, tá? 40 centímetros de altura. E aí, eu tenho uma tomada baixa, né? E esse 4, o que significa esse 4? Quarto 1. Número 4 é exatamente o que, ó? Quarto 1, opa, perdão, iluminação, não, aqui, ó. Quarto 1. Tomada de uso geral, 4. Olha só que interessante, ó. Então, circuito 4, eu já represento onde? No meu diagrama unifilar. No diagrama unifilar, eu já coloco aqui, ó. Já coloco que eu tenho aqui, ó, no quarto 1, o circuito 4. O circuito 4 é o mesmo que está aqui no hall, olha só. Hall também é circuito 4. Tudo bem? Por exemplo, o meu quarto 2, que é esse daqui, ele tem aqui, ó, 5, 5 e 5 e 5. Nas tomadas de uso geral, e é o mesmo que o da sala, ó, a sala também é 5, 5, 5, 5, 5. Aí você fala, pô, então não era melhor ter colocado a sala e o quarto 1, que é esse aqui, ó, no circuito 5? Eu posso falar pra vocês que não, né? Claro que na prática, talvez fique mais difícil passar os cabos para cá, assim por diante. Mas eu vou posicionar lá na próxima aula o quadro de distribuição aqui, ó, o quadro de disjuntores. Então, tanto faz ir para cá ou para cá, a distância é a mesma, tá? Claro que se eu jogasse para cá, ficaria melhor fisicamente. Só que olha por que eu coloquei eles separados dessa maneira. Exatamente para mim ter um
balanceamento coerente da minha potência instalada. Tudo bem? Na iluminação, eu tenho aqui, ó, esse símbolo aqui, circular, essa circunferência, ela simboliza para mim 100 volt-ampere de iluminação, circuito 2 na cozinha, 100 volt-ampere de iluminação, circuito 1 na sala, 100 volt-ampere, circuito 1, 100 volt-ampere, circuito 1 aqui, circuito 2 no banheiro, circuito 2 aqui na varanda. Tudo bem? Então, nesse momento aqui, ó, eu separo de maneira a garantir para a gente uma situação onde eu tenha a iluminação dos cômodos, eu tenho as tomadas do cômodos colocado no meu projeto residencial, no meu diagrama unifilar, e dessa forma, o que eu estou fazendo? Já estou visualizando onde que os condutores têm que circular. Isso é importante, porque na hora que a gente for determinar os condutores elétricos, vocês vão ter que entender que eu não posso simplesmente colocar vários circuitos em um único eletroduto que eu posso estar prejudicando a minha instalação elétrica, que é o tal fator de agrupamento que a gente vai estudar na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Me responda se está tudo bem, está legal? Porque agora eu vou responder algumas dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui minha câmera. Temos 172 pessoas online, ou seja, alguns aí chegaram no meio do processo, infelizmente, mas não se preocupem, não perderam o conteúdo, porque o conteúdo vai ficar gravado, tá certo? Então, eu vou responder algumas dúvidas agora de vocês, tá? Então, ok, achei muito bom, entendi, beleza, sim, entendi, ótimo. Então, galera, aqui em Niterói chovendo, já... Aqui em Niterói, chuveiro já pede 10 milímetros, exatamente. Então, eu falei de 6 milímetros, no mínimo hoje é 6 milímetros. Mas 10 milímetros seria o ideal, porque aí eu tenho um chuveiro lá de 7.800, de 8.000 watts lá, que, cara, tem que ser um chuveiro mais robusto, mais potente. Bom, deixa eu ver aqui, beleza, entendido, ok. Olha lá, o Belchior fez uma pergunta interessante, né? Volt-ampere, VA, é watts? Não é watts, tá? O que é o volt-ampere? Volt-ampere é potência aparente, não é isso? Então, volt-ampere, ele simboliza pra gente o quê? Aliás, tem um podcast na Sala de Elétrica sobre potência em corrente alternada, que fala bastante sobre isso aí, tá bom? Mas assim, ó, volt-ampere é uma unidade de medida que compreende o watts mais o volt-ampere reativo, ou seja, é a potência usada pelo equipamento mais o desperdício dele na rede, ou seja, eu tenho um equipamento, por exemplo, motor do liquidificador, o reator da lâmpada fluorescente, o transformador, o compressor da geladeira, são tudo equipamentos indutivos. Esse material indutivo, o que acontece? Ele tem a reatância. A reatância vai produzir no circuito uma potência elétrica que é ativa, que é o watts, mas também produz uma potência elétrica que é só para desperdício, teoricamente. Ela acaba desperdiçando, só para gerar o fluxo magnético, fazer esquentar o motor, esquentar o transformador, o motor elétrico. Então, essa potência, eu acabo perdendo e não tem como evitar totalmente essa potência, tá certo? Então, o resultante total da potência desperdiçada mais a potência elétrica do ativo é o volt-ampere, tá? O watts é um pouco menor do que o volt-ampere, tudo bem? Dá um ok aí, se você entendeu. O Belchior, tô esperando, hein, meu? Vamos lá. O Jobimar falou assim, ó, fácil demais, com essa explicação é mole, legal, Jobimar, obrigado, hein? Muito obrigado. Jair falou, fio terra pode ser conectado no fio neutro, PEN? Bom, vamos lá. Eu não falei ainda de DR e DR, né? Não falei ainda. Quando eu falar de DR e DR, aí não pode de forma alguma. Ponto final. Para residência, eu tenho que ter o circuito PEN não poderia, que é o TR neutro juntos, né? Eu não posso usar o TNC, o sistema TNC, que é TR neutros comuns, tá? Eu tenho que usar o TNS, que é o TR neutro separado para residência, porque eu tenho a exigência de usar o DR, e o DR só funciona se eu não utilizar o neutro TR comuns, tudo bem?
Olha lá, olha só, o Soró fez uma pergunta interessantíssima que eu vou falar na próxima aula, mas já adianto aqui então para vocês. Ó. Tenho que usar o fio neutro para cada um circuito? Sim, sim e sim. Não é à toa que quando você pega uma caixa de distribuição, eu tenho aquela barra de cobre lá com uma porrada de parafuso fenda, ó, tá? Então eu tenho que usar um neutro individual para cada um dos circuitos. Circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que nós falamos. Com exceção do 7 e do 8, que não usa neutro, então até o 6, todos eles vão contemplar ali ó, um neutro exclusivo para cada um dos circuitos, tá bom? Cada um deles. Deixa eu ver mais uma pergunta. Olha lá. Everton, para que fique bem entendido a aula, por todos, eu sugeria que você enviasse um material para cada um dos participantes, na minha opinião. Bom, legal, legal. Vocês vão receber, Vasconcelos? Vocês vão receber. Vai ficar disponível aqui nessa página aqui, eu acho que a partir de amanhã ou depois já está disponível. Eu vou mandar também para o pessoal que está na minha lista de e-mails. Quem está na lista consciente também vai receber, porque o Ricardo vai mandar isso para vocês também. Tudo bem? O Sérgio falou, ó, será possível baixar esse conteúdo dos 3 webinars? Claro que sim, Sérgio. Exatamente o que eu acabei de falar para o Vasconcelos, a mesma coisa serve para você, tá? O Douglas, beleza, aula muito boa, ó, saindo. Beleza, Douglas, obrigado pela presença. Jobimar, certo? Beleza. Então, bacana, Jobimar, obrigado aí pela resposta. Eliezer, muito bom. Obrigado, Eliezer. O Fábio falou ok. O Jota falou maravilha. O Jair, a gente vai aprender a calcular queda de tensão? Ó, queda de tensão, eu posso pensar em colocar no último webinar aí, é que é bastante conteúdo para o último webinar. Se der, eu falo de queda de tensão também, tá? Porque a queda de tensão do relógio até o quadro de distribuição tem que ser 3% e dali para frente 2%. Eu acho que é isso que você está falando. Eu vou ver se eu consigo falar de queda de tensão. Não prometo agora, mas eu vou tentar colocar isso aí sim, tá bom? O Aquiles falou, valeu, não vi, valeu, não via desse jeito, legal, bacana, Aquiles, eu acho que ele está falando da parte de potência elétrica, né, do circuito 7 e 8, se eu não me engano. O Getúlio falou assim, boa noite, estava dando aula, sou professor voluntário em um curso de elétrica básica aqui no bairro, já estou levando alguns alunos comigo para as obras, deixa eu ver o que mais ele escreveu aqui, que eu não estou conseguindo ler, para a obra onde trabalho. Sou grato a Deus pelo interesse em nos ajudar. Não, não, olha só, você acabou de me falar que é um professor voluntário, Getúlio. Então, aqui é a mesma coisa, só que eu estou usando a internet. Né? Você dá aula voluntariamente, não importa se é para 5, 10 pessoas. Eu estou aqui com quantas pessoas tem agora aqui no nosso webinar? 160. É a mesma coisa. Né? Então, eu gosto muito de fazer isso que eu faço, acredito que você também gosta bastante. Então, isso aqui é uma forma de expressar aí a minha gratidão pela profissão que eu fui encaminhado no meu dia a dia como profissional. Tá? Muito obrigado mesmo aí por estar acompanhando aqui também, viu, Getúlio? Evandro. Vamos lá, o Evandro falou assim, o Getúlio mesmo, né? O Evandro falou assim, pela quantidade de iluminação desse projeto, não seria viável um circuito apenas? Não, não. Imagina, o Evandro, cadê o Evandro falou? Foi o Evandro, né? Imagina, Evandro, se de repente eu tenho um projeto, um processo ali, um problema na minha rede da iluminação, tendo um único circuito. O que vai acontecer? Isso aqui vamos supor que fosse um apartamento. A hora que tivesse uma queda lá e o disjuntor desarmasse, ó, o circuito inteiro, a casa inteira apagaria. Eu não posso, a norma prevê isso, eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu falo isso aqui nos slides anteriores. Nunca você vai deixar tudo num único ponto, numa única disjuntora de iluminação. Quando eu falo de iluminação, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ó, o Adonias perguntou, Everton, o que significa a sigla ACV e KVA? Bom, ACV deve ser do time que você está falando. Quando eu pego aqui a ACV, deixa eu ver se não é ACV aqui, ó. Não, não está ACV. Bom, mas ACV é o que, pessoal? ACV é tensão em corrente alternada. E a sigla KVA é kV-ampere. É a unidade de volt-ampere, não mais de 1000, né? Então, ó, quando eu falo de 1270 volt-ampere, eu poderia falar 1,27 KVA. Tudo bem? Parabéns pelo empenho, conteúdo prático. Por favor, fornecer o link de todas as palestras. Craveiro, pode deixar Craveiro? Vamos mandar sim.
Entendi, obrigado, Everton. Boa noite. Você tem o PDF de tudo que você acabou de explicar? Claro que sim, Azevedo. Eu tenho tudo em PDF, tá? Ó, amanhã ou depois tá chegando na mão de vocês aí por e-mail, tá bom? O Irmo falou assim, ok, você explica, obrigado, Irmo. Você explica muito bem, você falou, né? Muito obrigado, Irmo. Obrigado de verdade mesmo. Essa reciprocidade de vocês é muito importante para mim, tá? Saber se vocês estão entendendo, gostando, é muito importante para mim. Em caso de reforma, eu posso considerar as iluminações existentes potências de fluorescente? Pode não, deve, né? Deve considerar. Você vai fazer a reforma lá. Eu costumo dizer para o pessoal assim: ó, se você faz a reforma de uma casa, você se torna responsável por ela, teoricamente, tá? Não é bem assim, mas teoricamente sim. Então você precisa contemplar ali no seu projeto, no seu memorial de cálculo, a potência já existente, o que você adicionar mais para determinar os novos disjuntores, novos cabos se for necessário, tá? O Kleber falou assim, ó, para eu calcular o disjuntor geral que eu vou usar, colocar na casa, é pelo watts ou volt ampere? Eu vou calcular pelo volt ampere e também vou usar watts no cálculo também. Então, eu vou separar, depois eu aplico o fator 0,8 ali para as tomadas de uso geral e eu determino, né, o disjuntor lá do relógio padrão, por exemplo. Isso aí, ó, conteúdo do segundo webinar. Então, depois, quando você tiver o link lá, assiste ele inteiro. Eu sei que assistir uma hora de palestra não é muito fácil, né? Mas, cara, é importante, tá bom? E sem falar que vai ter um certificado para quem assistiu os quatro, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Décio falou, ok, tudo bem. Carlos Porto Ferreira falou, ótima explicação, fácil entendimento. Obrigado, professor. Por nada, Carlos. Muito obrigado você pela presença, cara. Rogério falou, Everton, tem uma dúvida em questão à produção contra-acidental num quadro. Qual seria a medida mínima de policarbonato? Eu teria que pegar a norma que fala exatamente dos quadros de distribuição. Isso aí eu não sei te falar agora de pronto entrega, tá? Eu teria que dar uma consultada na norma, eu vou ver se consigo achar isso e responder para você em outra ocasião, pode ser? Bom, deixa eu ver aqui. O Jobimar falou quando será a próxima aula. Jobimar, ainda não temos a data correta, mas ó, continua seguindo aí tanto o Eletricista Consciente quanto a Sala da Elétrica aí por e-mail que a gente vai falar para vocês a data da próxima aula, tá? Muito boa aula, muito obrigado, Carlos Vinícius. Muitas vezes o disjuntor bipolar é caro em relação aos disjuntores unipolares. Posso interligar dois disjuntores? Não. Não faça isso. Eu falo para alunos que faz lá o método LEAD comigo, eu estou gravando algumas aulas do método LEAD, porque quem não sabe, eu tenho um curso online que é sobre instalações elétricas, comandos elétricos e leitura de diagramas elétricos. E eu estou gravando algumas aulas que eu falo exatamente isso para o pessoal. Falo, olha, de maneira nenhuma, nunca, nunca e nunca você vai fazer uma estruturação de um circuito que é bipolar, ou duas fases. Eu tenho lá 222 fases, por exemplo. Você nunca vai fazer o circuito, nunca vai fazer a distribuição com dois disjuntores unipolares. Sempre é com disjuntor bipolar. Sempre, tudo bem? Sempre. Não só se desarma um só, aí fica uma fase lá no chuveiro, você vai trocar a resistência, leva um choque e morre no chuveiro? Cara, não pode. Curso excelente, parabéns, obrigado, Robério. O JM falou, nós definimos os pontos tomados, mas às vezes sabemos que precisamos usar, deixa eu ver aqui mais, outros pontos como adicionar Benjamin, devemos prever isso no programa. Olha, Benjamin é crime, né? Eu falo que Benjamin é crime, mas eu sei que às vezes a gente acaba sendo refém de adaptadores. Então é o seguinte, ó, sempre que você for instruir um cliente seu para usar um adaptador, você não vai instruir para usar um adaptador. Você vai falar para ele usar um filtro de linha, que vai ser um dispositivo que é protegido internamente, tem um fusível de proteção. E no projeto você vai prever o quê? Que uma sala, hoje em dia, que tem TV, rádio, DVD, videogame, um monte de coisa, atrás onde vai ficar esse, cara, coloca uma porrada de tomadas. Só pra vocês terem uma ideia, atrás da minha estante, eu tenho 6 pontos tomados atrás da minha estante, tá? Da minha casa hoje, tá? Não é daquela casa do aluguel, não, né? Porque senão eu não teria. Quase não tem parede para 6 pontos tomados. Bom, o Jair falou excelente explicação, parabéns, ok, muito bom.
Cara, tem muita pergunta aqui, tem muita pergunta. Deixa eu ver se eu pego mais alguma aqui interessante, ó. Everton, quando eu vou fazer uma reforma de uma elétrica antiga, não consigo distribuir os circuitos necessários, pois os caminhos são poucos. O que fazer? Primeira opção é contratar um pedreiro lá e quebrar a parede, fazer novas passagens de eletrodutos. Ah, não quero quebrar a parede. Então, vamos lá. O que é possível ser feito, né? Então, é tudo uma questão de análise, né? Crítica do ponto ali. Então, eu posso, de repente, colocar uma canaleta sobre a parede? Posso? Ah, eu posso. Então, vamos colocar. O que não dá é você pegar e fazer a instalação elétrica errado para poder deixar funcionando. Tudo bem? Então, ó, faça conscientemente, sempre. Seja um eletricista consciente. Olha o jargão aí, ó, o nosso, né? Seja um eletricista consciente. Sempre. Tudo bem? Ok, ok. Olha lá, o Robson falou assim, a primeira vez que eu assisto a aula, eu gostei muito, deu até saudade dos tempos que eu cursava no Senai. Olha, você vai gostar muito da última aula, vai ser top. Estou preparando um negócio bacana para ela, vai ser bastante interessante. Ó, muito obrigado por me dar o prazer de estar com vocês aqui, Robson, do Rio Claro. Muito obrigado mesmo, tá? O Renato falou, boa noite, agradeço, grande abraço, obrigado. Obrigado, Renato, o Jesus também está por aqui. O Beto Maciel, ótima aula, muito proveitosa. Gostaria de saber por que não aparece meu certificado no exercício consciente. Eu já, aí, cara, você tem que mandar um e-mail pro pessoal do suporte desse consciente, eu não vou saber te explicar, tá bom? O Renato falou assim, ó, Everton, em relação à determinação de condutores, usando a 5410 no tocante à temperatura, fiquei na dúvida quando considero a temperatura abaixo de 30 graus. Cadê? Perdi aqui a resposta. Deixa eu ver, 30 graus. No cálculo, eu preciso aumentar a bitola do condutor? Fiquei na dúvida. Deixa eu ver se é isso mesmo. Fiquei na dúvida. Tenho a dúvida, pois, ao meu ver, a temperatura ambiente está menor do que os 30 graus. Será que o cálculo está correto? Então, na verdade, ele fala assim, ó, que o aumento abrupto o aumento da temperatura, ele vai ocasionar o aumento da corrente elétrica também, tá? Mas é tudo uma questão de... Eu vou falar disso na próxima aula, mas é tudo uma questão como eu posso dizer? Bom senso, tá certo? Bom senso, e também de entender onde que é o local onde eu estou fazendo a instalação. Se eu estou fazendo em Cuiabá lá, Belém do Pará, deixa eu ver aqui mais, Manaus, temperatura muitas vezes ao dia maior do que 30 graus, eu vou ter que considerar esse aumento da temperatura, tá bom? Perdi o contato, não estou te vendo. Não estou te vendo, ok, entendido. Dá um F5 aí, ô Adriano Burgo. O Adriano tá aqui também, Adriano. Ô, Adriano Burgo aí, ó, tá no método lead também, hein, Adriano. Obrigado aí pela presença hoje. Dá uma atualizar e ver se você consegue novamente estabelecer o contato aí. O Cristiano falou assim, Everton, obrigado pelas dicas com relação aos DPS. Pode para um circuito só para proteger toda a residência ou individualizar os circuitos de tomadas essenciais, deve ser isso aqui, né? Deve ser essenciais, é isso mesmo. DPS, normalmente a gente coloca um DPS no relógio padrão, que é o primeiro nível lá, o segundo nível, depende do se eu coloco no quadro de distribuição de disjuntores também, e eu coloco também em alguns pontos específicos, né, essenciais, como você colocou no ponto específico. Por exemplo, eu coloco no relógio padrão ou no quadro de distribuição lá onde tem os disjuntores, e coloco um DPS, por exemplo, um caso bastante típico aqui, ó, no portão elétrico, né, para não deixar esse portão venha queimar, assim por diante. Tudo bem? O Fernando falou assim, acabei de chegar. Mas chegou agora, Fernando, já era, né, meu? 21h33. Ô, Juliano, você também chegou agora? Chegando agora, 21h34 agora. A gente está no final aqui, finalmente aqui agora, tá, Juliano? Mas assim, vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar para vocês aí. Pessoal, mais alguma dúvida? O Hélio falou assim, ó, manda um alô para mim, estou no método lead. Hélio, de Serra, Espírito Santo. Um alô para você, cara. Muito obrigado pela presença, por estar aqui acompanhando, tá?
O Jair falou se vai poder comprar o método Lead no futuro. Ó, bom, é o seguinte, né? Assim, o nosso conceito aqui não seria tanto falar do método Lead, tá? Mas eu vou abrir sim futuramente aí as inscrições para o método Lead, mas por enquanto estão fechados para os alunos que estão lá agora. Eu tenho meio que essa particularidade, eu gosto de atender os meus alunos assim com bastante aconchego mesmo, né? Mas vai ficar disponível sim para os. Acho que em janeiro eu vou abrir de novo as inscrições, tá? Pessoal, tudo bem, pessoal? Vocês entenderam tudo mesmo? Tá tudo ok? Vocês estão entendendo? Hã? Ó, para quem é do método Lead, olha aqui, ó, que eu tô preparando para vocês aqui, ó. Vai ter uma aula da hora daqui uns dias aí para vocês. Até sexta-feira. Bom, pessoal, tudo bem? Estão entendendo? Tem 157 pessoas ao vivo ainda. Tá tudo bem aí? Entenderam tudo que a gente passou? E aí? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Olha lá, ó. Assisti todas as aulas até hoje. É o Wallace falando. Me formei em julho como técnico em eletrotécnica e aprendo muito assistindo seus vídeos. Que legal, Wallace, muito legal, cara. Obrigado pela presença mais uma vez aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. O Fernando Tricolor. Fernando falou assim, ó. Everton, devemos colocar o DR como geral em circuitos individuais? Bom, ou em circuitos individuais. A norma ela fala que você pode colocar o IDR ou o DR, independente se vai ser em circuito no geral, ali, por exemplo, do quadro de distribuição, ou individual no circuito de distribuição, tá bom? Mas tem que colocar. Mas independente de como você coloque, está correto. Tudo bem? Deixa eu ver quem mais. Tem um cliente que a tensão de trabalho 241 volts, que pode ser feito para melhorar. Cara, isso aí é uma questão muito séria, porque tem que analisar a qualidade de energia, assim por diante. Então, não dá simplesmente para falar para você, ó, faz tal coisa. Tem que analisar com a funcionalidade de energia, depende, por exemplo, do próprio fornecimento, e assim por diante. Trabalho na manutenção do shopping, Everton. Não tenho hora para sair, mas admiro o seu trabalho. Parabéns. Legal, Juliano. Obrigado aí pela presença. Muito obrigado mesmo, hein? Adalberto Bahia falou, muito bom a palestra, parabéns, obrigado. Adriano Burgo falou, mestre, parabéns pela clareza das suas explicações e empenho. Tudo entendido, valeu, mestre. Ó, Burgo, Adriano Burgo, muito obrigado aí pela presença também, tá certo? Um grande abraço de verdade e a gente vai se falando. O Rogério falou, manda um alô para mim, Ouro Branco, no sul de Mato Grosso. Ó, um alô aí para você, Rogério. Cara, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença. José de Joinville, ok, obrigado. Eu que agradeço, José. Ó, o Evandro falou assim, ó, Everton, participei do Cincy aqui na Bahia, e estive com o Wilton Moreno, deve ser, né, que esteve com ele, e falei com ele que estava participando dos seus cursos. Ele só deu boas recomendações, valeu. Pô, obrigado, cara. Eu conheço o Wilton Moreno pouco ainda, né? Eu tive o prazer de falar com ele poucas vezes, só que é um excelente profissional, o cara ele é espetacular, né? Ele tem o portal HM News, agora também a revista Potência, que aliás eu aconselho vocês se inscreverem para receber aí, né? Ó, eu fico muito feliz por ele ter falado bem aí, né? Dar boas recomendações sobre mim. O Wilton Moreno é um escritor, né? Um escritor, ele é um cara que está nessa área de elétrica há muitos anos, né? Então, nossa, eu fico muito gratificado em saber que ele até lembrou de mim, né? Isso é importante para mim. Bom, Léo Pinheiro falou, foi mal, cara, pude chegar agora, só pude chegar agora, mas tá gravado. Obrigado. Bom, beleza. Ô, Léo, a gente vai te deixar disponibilizado, você vai poder assistir depois com certeza, tá? A próxima aula eu não sei, o JM falou quando será a próxima aula, eu não sei quando vai ser a próxima aula, JM. O Jobimar falou, você dá aula de comandos elétricos online? Mas, de novo, pelo menos meus cursos, os caras aí não param, né? É o curso método Lead e de comandos elétricos também, tá bom? Bom, o Laurindo falou, ok. O Marco, bom, pessoal, acho que é isso, né? Ó. O DER trabalha em série com condutor termomagnético? Sim, em série com condutor termomagnético. O Santiago Lopes falou, método Lead de novo. O método Lead está nota 10. Obrigado, meu Santiago. Aula ótima, não vou perder a próxima. O Vasconcelos falou, legal, obrigado, Vasconcelos, obrigado mesmo.
O Kleber perguntou quando será a próxima aula, eu não sei ainda, a gente vai combinar aí quando será a próxima aula, tá bom? O Beto Marcel falou, muito bom, vontade de voltar a estudar. Cara, acho assim, ó, na nossa área a gente não pode parar nunca, né? Sempre tem que estar estudando. A nossa área ela exige da gente isso aí, exige muito disso aí. Estudar sempre, porque atualizar os conceitos, automação residencial, toda essa parte aí não para de crescer na nossa área. Everton, onde eu posso, o Jânio perguntou onde ele pode escrever para receber a revista Potência? hmnews.com.br. Vai lá que tem um conteúdo bastante interessante. Estou com problema com a forma de pagamento, Adriano. Bom, depois se for com o método Lead, manda um e-mail para mim depois lá, que eu te respondo, tá? O José Carlos falou que chegou agora, dá para ver essa e outras palestras? Dá sim, vai ficar gravado, e aí se vocês estiverem na minha lista de e-mails, ou se vocês estão cadastrados na lista consciente, vai ser mandado para vocês por e-mail, tá bom? Parabéns, Everton, vou utilizar essa aula para o pessoal da minha equipe em Maringá. Muito claras as explicações. Eu que agradeço, Adriano, muito obrigado pela presença aqui, cara. O Márcio manda pro meu filho Caio. Manda o e-mail dele, pô. Manda o e-mail dele ou pede para ele se cadastrar na saladaelétrica.com.br lá na newsletter que ele vai receber. O Alexandre Luiz falou, bom trabalho, parabéns. Obrigado, Alexandre Luiz. Ele falou ainda, VCI, voltagem. Eu não gosto de usar a palavra voltagem, tá? Não vou falar que tá errado, não posso falar que tá errado, mas voltagem eu não gosto de usar. Eu gosto de falar tensão em corrente alternada, tensão em corrente contínua, direct continuous, direct corrente, né? Então, corrente contínua. ACA alternado, corrente e amperagem. Corrente e amperagem também não é um termo que eu gosto de usar. Então, o Alexandre colocou aqui, mas não que seja errado, tá? Bom trabalho, parabéns, obrigado. Bom, pessoal, acho que é isso. A galera, deixa eu ver aqui o que eu falo. Everton, carvão e sal grosso ajuda a melhora do aterramento? Carvão e sal grosso é excelente para o churrasco, né? Então, brincadeiras à parte aí, a gente ouve falar, o pessoal que coloca carvão e sal grosso lá para fazer a melhorar a parte de condutibilidade do solo e tal, mas o certo é tratamento químico mesmo com sílica gel, mas assim, tem que fazer análise química do solo e tudo mais, tá? Eu não posso falar para você que ajuda ou não, vai que, né, não dá para garantir não, e tem que tomar cuidado com contaminação do solo também. Quando se presta um serviço de aterramento para uma indústria, e aí ela tem ISO 14001, tal, você vai lá e coloca qualquer produto no solo, você pode estar se prejudicando, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Resolvi algumas perguntas, acabei respondendo algumas perguntas de vocês, algumas dúvidas também. Eu acredito que vocês tenham absorvido um pouco mais de conhecimento. Minha missão aqui era essa hoje, trazer um pouco mais de conteúdo para vocês. São 145 pessoas online ainda, 9h42. Eu não consigo fazer uma hora de hangout. Não adianta, né? Não adianta, não adianta mesmo, né? 9h42 agora, tá? Quase 2 horas de hangout aí. Tá bom? Bom, tem mais coisa, pessoal? Bom, eu acho que é isso por enquanto. Pode mandar suas perguntas aí depois, que eu vou tentar responder cada uma delas. Muito obrigado aí por ter participado. Uma boa noite a todos, tá? Acho que já ocupei demais vocês aí. Daqui a pouco a galera tá precisando de mim para exercer as atividades aí no dia de amanhã. Muito obrigado a todos por ter comparecido de novo. Esse evento aqui é muito importante para a carreira de vocês também. Eu estou trazendo aqui o máximo de conteúdo possível, que seja possível transmitir em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, né? Porque não é tudo que dá para passar, tem muita coisa que tem muitos detalhes, é complicado, mas tudo que dá para passar, eu estou trazendo, eu estou tentando trazer um conteúdo bastante rico para vocês, e eu tenho certeza absoluta que vocês não vão perder a próxima palestra. A próxima palestra é top, é top, assim, é a carga dada final, tá certo? Muito obrigado de novo, e boa noite, eu vou esperar o boa noite de vocês aqui, tá? Vou esperar o boa noite de vocês aqui, ó. Valeu, Éfico, boa noite. Robério, boa noite. Boa noite, Robério. Boa noite aí ao pessoal que está aqui, o Adonias. Boa noite. Quem mais está aqui para falar boa noite aqui, pessoal? Boa noite, Adriano.
O Adriano está falando do curso. O Adriano, manda um e-mail para mim para suporte@saladaelétrica.com.br, tá bom? Aí, eu tô nota 10, gostei da aula, muito boa. Obrigado, Alexandre Magno. Obrigado pela presença. Bom, Adriano, tá gravado. Qualquer coisa você vai poder assistir novamente, tá certo? Muito boa noite a todos aí que estavam. O Paulo Henrique também, boa noite. Por favor, Everton, leia. Parabéns, Everton, pela sua aula. Espero que possamos melhorar a qualidade dos serviços. Com certeza, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, a qualidade de serviços prestados e orientar os clientes para dar maior importância para instalações residenciais. Preste serviço nas indústrias, mas procura executar com a mesma qualidade e critérios referente às normas aplicadas. Porém, é preciso conscientizar o cliente. O cliente está meio cortado aqui, deixa eu ver. Bom, cliente, é isso aí. Precisamos conscientizar o cliente. Bom, a ideia é essa, a ideia é trazer o máximo conteúdo para vocês terem embasamento para argumentar com o cliente. Para chegar no cara e falar assim, ó, vamos fazer assim, assim, assado, mas por quê? Por causa disso, disso e disso outro, tá? Um outro recurso bastante interessante que vocês podem estar utilizando para trazer também um pouco de conhecimento para o seu cliente é o próprio Procópio, tá certo? Ele tem um programa chamado Programa Casa Segura, que ele mostra toda a parte de conceito em relação à conscientização da população. Então, o Procópio faz o programa Casa Segura, que é a conscientização da população. Ele está consciente que é a conscientização de vocês, profissionais da área. Tudo bem? O Alan falou boa noite, Alan. Sérgio Joinville, valeu, boa noite, Sérgio, boa noite, Hélio, boa noite, Adriano de Maringá, boa noite, Jovimar, boa noite, Evandro, boa noite, Irmos José, boa noite, Edson, de Cosmópolis, Rogério também, boa noite. Adir, boa noite. O Burgo também, boa noite, mestre. Boa noite, mestre. O Marcelo Zatin, perdão, boa noite, bons trabalhos. Igualmente, Marcelo. O Juliano também, muito boa noite. O Caio falou boa noite. Geisa Azevedo, boa noite também, boa noite para vocês. Rogério, Fábio, boa noite para vocês. O Azevedo falou, valeu, Everton, aula excelente, muito boa noite a todos. Boa noite, Azevedo. César, boa noite, César. Boa noite, Décio. Altemar, boa noite. Boa noite, Vasconcelos. Marco Aurélio, boa noite, Praia Grande. Boa noite, Praia Grande. Você pediu para mandar uma boa noite para Praia Grande, tá? Então, boa noite aí para vocês. Para você não estar sozinho aí, né? Boa noite para vocês da Praia Grande. Boa noite, Adonias. Cleuvan, boa noite. Ailton, boa noite também. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem gente pra caramba. Ó, Jaziel, Adriano, Eliezer, Flávio, David, Fábio Aureliano, perdão. Almir, Donizete, Márcio, Wallace, Paulo Henrique. Uma grande noite para vocês. Boa noite. Muito obrigado por acompanhar aqui o evento. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando porque vocês estão... Eu sou apaixonado por essa área, vocês já perceberam. E espero que vocês também gostem muito de fazer o que vocês fazem. E... ó, muito boa noite, um grande abraço de novo, e ó, vocês moram aqui, hein? Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo artigo, até o nosso próximo webinar ao vivo, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, boa noite e tchau!